Quando eu tinha 17 anos, eu arrumei o meu primeiro namorado. O nome dele era Michael. Eu sempre ia para sua casa e ficava quase o dia inteiro com ele e sua família. A minha família não era muito receptiva para esse tipo de coisa, então passávamos mais tempo em sua casa. Certo dia, os pais de Michael tinham um compromisso e a casa ficaria para nós dois, sozinhos, à noite. Nós estávamos muito felizes, pois não teria ninguém no nosso pé. Quando os pais de Michael saíram, ficamos no sofá, trocando carinho, e decidimos pedir uma pizza, já que os pais dele haviam deixado dinheiro para isso. Nós tínhamos pedido a pizza e colocamos um filme, e mais de 1 hora depois, o filme estava quase acabando e nada da pizza a chegar. Michael ligou para a pizzaria reclamando da demora, e o atendente pediu desculpas e informou que o entregador já estava a caminho. Exatamente 2 horas após realizar o pedido, nós dois, morrendo de fome, alguém bate à porta. Michael vai à porta e eu fico no sofá, mas de longe escuto bem baixo algo como uma discussão. E resolvo também ir à porta ver o que estava acontecendo. Era o entregador na porta, e os dois estavam discutindo, quando Michael empurra o entregador com força que quase cai no chão, e Michael fecha a porta na sua cara em seguida. Eu pergunto o que havia acontecido, e ele me diz que o cara veio super grosso com ele por ter reclamado da demora, e que o cara havia derrubado a caixa de pizza, e então eles começaram a discutir. O homem realmente aparentava com raiva, e pelo que eu entendi, o motivo da demora era culpa dele, e por nossa reclamação ele tinha recebido algum chamado do seu chefe. Comemos a pizza e fomos para o quarto de Michael. Estávamos deitados nos beijando, quando de leve, do lado de fora da casa, escutamos algo como alguém chutando cascalhos ou pedras. Ficamos em silêncio, e quando olhamos pela janela, não avistamos nada. Nos abaixamos na cama novamente, e ficamos quietos, para tentar ouvir mais alguma coisa. Quando de repente um farol de um carro ilumina a janela rapidamente, como se tivesse acendido sem querer, ou passado de relance. Eu me assusto, achando que poderia ser os pais de Michael voltando, e eu não queria que eles nos vissem assim. Mas quando olhamos pela janela, era a moto do entregador, e ele estava empurrando para não fazer barulho, e começou a estacionar na entrada da casa. Michael levanta da cama com um pulo, e eu me levanto em seguida rapidamente. Ele pega uma faca e abre a porta com raiva, e lá estava o homem com uma chave de fenda, tentando arrombar a porta da sala em silêncio. Michael pergunta qual era o problema do homem, e o homem enfurecido começa a xingá-lo, segurando a chave na mão com mais força, com mais raiva, como se fosse para furá-lo. Os dois estavam batendo boca. Michael não era raquítico, ele era um cara normal, mas o entregador era mais velho e mais forte, e eu estava com medo de que isso poderia acabar da pior forma. Quando eu falo que tinha chamado a polícia, e em seguida eu falo para Michael: pegue a arma do seu pai. O entregador olha para mim assustado e fica em silêncio. Aponta a chave de fenda em direção ao rosto de Michael e fala: te encontro por aí, tome cuidado. E então ele anda de costas sem se virar, olhando para nós, chegando em sua moto, que sobe, liga e vai embora. Nós estávamos extremamente assustados. Michael tremia com aquela faca na mão e chamamos a polícia, que ao chegar no local, disseram que não poderiam fazer nada por ele já ter ido embora e ter sido apenas um bate-boca. A polícia não estava nem aí para nós. Naquele dia pela manhã, Michael estava acabado pois não conseguiu dormir e deitamos no sofá da sala com a faca em cima da mesa de centro. Os pais de Michael não tinham uma arma em casa. Foi um puro blefe que deu super certo. Eu sei que levantar e abrir aquela porta com tudo foi um grande erro, pois o cara poderia ter partido para cima de nós. Mas eu fico imaginando, e se não tivéssemos escutado ele empurrando a moto, ou não ter visto aquele facho de luz, e ele conseguisse entrar na casa, o que poderia ter feito com nós dois desprevenidos? Nós demos muita sorte naquele dia, e nunca mais pedimos comida para entregar, quando estávamos sozinhos. Nós fazíamos lanches e pipocas. Nós denunciamos o entregador, e pelo que eu fiquei sabendo, ele já tinha outras 2 queixas de brigas com clientes, e foi demitido após a nossa denúncia. Hoje em dia eu tenho 22 anos e não namoro mais com Michael, mas sempre me pego lembrando daquele dia, daquele homem. Foi extremamente assustador e sou completamente grata a Deus por termos saído inteiros daquela situação. Eu moro com meus pais e meu namorado mora conosco. Ele teve um problema alguns meses atrás e ficou desabrigado,
e nós o acolhemos. Eu trabalho no turno da noite, saindo meia-noite do serviço e chego em casa aproximadamente 1 da manhã. Eu tenho um gato e até aquele momento não tínhamos caixa de areia. E era preciso abrir a porta para que ele saísse e fizesse suas necessidades. Nesta noite, eu estava no sofá com meu namorado e meu gato. Meu namorado se levanta e vai ao banheiro, e meu gato começa a miar. Ele queria sair para fazer suas necessidades, como sempre. Apesar que eu desconfiava que ele queria sair por safadeza, para dar uma volta, coisa que ele fazia de vez em quando. Eu sempre o soltava pela porta dos fundos, mas nesta noite eu havia escutado latidos vindo da rua de trás e não queria problemas. Ao contrário do que sempre faço, eu resolvo soltá-lo pela porta da frente. Já era umas 2 da manhã, quando me levanto, abro a porta e ele sai correndo. Vai no canto da grama, faz seu xixi e em seguida vai até a casa do vizinho da frente e pula os arbustos. Foi aí que eu o vi. No meio daquela escuridão, em frente aos arbustos, eu avisto uma sombra de um homem parado, em pé, olhando para mim. Pelo pouco que consegui ver, ele era bem largado, vestindo um chinelo velho, uma calça jeans rasgada, com uma camiseta marrom suja. Eu finjo que não o vi e ando devagar até a porta, virada para ele, mas olhando para o outro lado, disfarçando, quando ele começa a andar em minha direção, acelerando o passo. Eu me viro com tudo e consigo chegar à porta rapidamente, entrando na casa e conseguindo fechá-la. Ele já estava no pé da entrada, quase na porta também. Eu consigo empurrá-la e o homem do outro lado bate nela com força. Mas com o meu peso sobre a porta, eu consigo reverter a situação e fechá-la. Eu estava com dificuldades em trancá-la, pois ele batia com o ombro nela com ódio, e eu não sei até hoje onde eu tirei tanta força para aguentar as investidas. Eu consigo empurrar a porta rapidamente e trancar um dos trincos, mas continuo encostada nela e pego o meu celular, ligando para meu namorado no banheiro, que era nos fundos da casa, e ao mesmo tempo gritando pela minha mãe. O homem para com as investidas e começa a mexer a maçaneta com raiva. Minha mãe aparece na sala agachada, perguntando o que estava acontecendo, e eu aponto para a porta para a maçaneta e falo que havia um homem tentando entrar. Meu namorado aparece na sala com um taco de beisebol na mão, preparado para o pior. A maçaneta para de se mexer e nós 3 estávamos travados, parados, esperando o próximo passo do homem. Eu consigo vê-lo pela janela por baixo, sem que ele perceba, e ele estava olhando para a porta estático. Ele parecia um drogado. Minha mãe liga para a polícia, que manda uma viatura rapidamente. O homem estava prestes a entrar pela janela, pois ele havia achado uma pedra e estava se preparando para jogar contra ela, quando a polícia vira a esquina e ele corre, sumindo na escuridão. A polícia toca em nossa casa e eu conto tudo o que havia acontecido e aponto para a direção que o homem havia corrido, e 2 policiais começam a fazer a ronda naquele lugar para ver se o encontravam, mas não acham nada. Por sorte, aquele homem não invadiu a nossa casa. Foi por pouco. Meu gato ficou bem. Ele voltou mais tarde naquele dia e compramos uma caixa de areia para que ele não precisasse sair mais de noite para fazer suas necessidades. Sempre que estiver em um lugar escuro, fique sempre atentos a qualquer movimento ou sombra na escuridão. Eu me mudei recentemente com meu namorado para uma cidade pequena na Itália. Pelo que procuramos antes de nos mudar, a cidade era bem tranquila e foi isso que sentimos quando viemos para cá. Meu namorado é barman em um restaurante perto de casa, em torno de 20 minutos a pé. E todas as noites, ao sair, ele vem para casa de bicicleta, ou na caminhada, ou muitas vezes também de carona com seu chefe. Nós temos um carro, mas eu uso ele para trabalhar, já que trabalho mais distante e não dá tempo de entregá-lo para ir ao serviço, pois eu chego depois que ele já saiu de casa. Certo dia, ele havia ficado doente, mas fui trabalhar mesmo assim, e eu disse que quando ele saísse, iria buscá-lo. Ele sai do trabalho 00:30, e neste horário, a cidade inteira está escura. Quando chega 11 da noite, eles desligam a metade das luzes da cidade, deixando um poste sim e o outro não, para o racionamento de energia, já que neste horário não tem tanto movimento. Nós moramos em um prédio, e o meu carro fica do lado de fora na rua estacionado. Já estava dando horário do meu namorado sair, e eu desço para pegar o carro. Eu estava com uma sensação ruim, mas mesmo assim, eu insisti em buscá-lo. Para sair do meu prédio tem 2 portões de ferro. Você abre o primeiro, fecha e aperta o botão para abrir o segundo.
Um portão só abre quando o outro estiver fechado. Eu saí pelo primeiro portão, fechei e abri o segundo, quando do outro lado da rua, atrás de uma parede, vejo a cabeça de um homem me olhando, que ao ter o contato visual comigo, se esconde novamente. Neste momento eu não sabia o que fazer. Se corria para fechar o portão da frente e voltar para abrir o de trás, ou se saía e corria para o carro, já que estava de tênis e o carro estava praticamente na minha cara. Então eu decido correr até o carro. Eu abro o portão com tudo, fecho com violência atrás de mim, destravando o carro em seguida, quando o homem sai correndo atrás da parede para minha direção. Ele vestia calça moletom com tênis esportivo, uma blusa de frio também de moletom e com touca. Eu consigo abrir a porta do carro e me jogar para dentro dele, ligando e travando as portas, quando o homem chega ao meu lado, puxando a maçaneta com força, mas já era tarde demais, pois eu o havia trancado, e eu arranco com ele, com a mão ainda na maçaneta, que dá um tranco para frente e solta em seguida, correndo atrás de mim, onde eu observo pelo espelho retrovisor central, até que ele para e fica em pé, olhando em direção ao meu retrovisor. Aquela cena me deu muito medo, pois ele estava ali como uma sombra, com roupa preta e uma touca, onde o seu rosto ficava com uma sombra apagada na escuridão, e ele parado, e eu sentia que ele olhava diretamente para os meus olhos. Por sorte eu busco meu namorado e na volta ele não estava mais por lá, mas creio que com nós dois ele não mexeria. Na manhã seguinte, vejo no noticiário que haviam prendido um homem que andava no meu bairro roubando mulheres. Ele já havia assaltado 2 antes de ser preso, e pela TV era o mesmo cara com as mesmas roupas. Ele queria me roubar, e por sorte eu fugi por pouco. Minha mãe trabalhava em uma loja que vendia artigos para festas. No dia do Halloween ela foi trabalhar. Tudo estava indo bem. Eles tinham feito uma barraca de assustar na entrada da loja para divertir as crianças. E minha mãe ficou ali quase o dia inteiro ajudando a fazerem bexigas e dando sustos nas crianças que passavam por ali. Meu pai e eu tínhamos combinado de ir buscá-la assim que a loja fechasse às 7 horas da noite e irmos para casa para distribuir doces. Ela estava arrumando o estoque às 6h45, quase fechando, quando entrou um homem na loja sem camisa, apenas com óculos de mergulho na testa, pés de pato e calça de mergulho. Ele estava fantasiado. O homem era muito alto e forte, mas tinha uma aparência de largado, com uma barba gigante por fazer, e um cabelo que parecia que não lavava há meses. A roupa estava rasgada, suja, e ele fedia. O homem virou para minha mãe e disse: "É você que estava fazendo os balões?" Minha mãe olhou para ele, e antes de conseguir responder, ele falou: "Você tem namorado?" Não era a primeira vez que ela recebia cantadas na loja, então estava acostumada com isso, e ela respondeu que sim, que era bem casada. E ele disse que a levaria dali, e mostraria algo que seu marido não conseguia fazer. Neste momento ela se sentiu desconfortável e olhou com um olhar de desespero para o gerente, que veio em sua direção e perguntou se eles precisavam de ajuda. O homem fechou a cara imediatamente, se aproximou mais de minha mãe e disse: "Você será minha. Eu vou te levar daqui quando você sair, querendo ou não." O gerente o empurrou e chamou o segurança, mas o homem virou de costas, pegou uma lata de cerveja, abriu, bebeu e saiu da loja. Eles chamaram a polícia, que acompanhou até o estacionamento, onde já a esperávamos, e ela nos contou tudo. Meu pai me disse que naquela noite ela chorou muito, pois se sentia incapaz e indefesa. Ela tirou 2 dias de folga do trabalho e, por sorte, o homem que a assustou foi preso naquele mesmo dia, minutos depois que saiu da loja, pois ele já era procurado por agressão e tráfico de drogas, e ela nunca mais o viu. Fala galera, beleza? Tô um tempo sem postar as histórias aqui no canal, então eu fiquei um pouco enferrujado aí na narração. Mas eu creio que tenha ficado um pouco bom. Espero que vocês gostem. E se vocês gostarem de verdade, deixem um curtir, compartilhem com os amigos, ativem o sininho para receberem notificações sempre. Tenham um bom dia, uma boa noite e até a próxima.